Fala, meu querido, tudo massa? Bom, meu nome é André, eu sou engenheiro eletricista e também faço parte aqui do time da Engerral Elétrica. Bom, seguinte, eu só consegui ter sucesso na área elétrica porque lá atrás eu encontrei uma forma muito simples de fazer projetos elétricos. E olha que nessa época eu ainda trabalhava como eletricista e apenas sonhava em ser um engenheiro. É isso mesmo, você não entendeu errado, não. Eu comecei a fazer projetos elétricos antes mesmo de me tornar engenheiro. E de uma coisa eu tenho certeza, meu chefe, se eu conseguir uma maneira simples de viver de projetos elétricos antes mesmo de me tornar engenheiro eletricista, qualquer pessoa pode seguir exatamente o mesmo caminho. O que eu vou revelar a partir de agora serve para eletricista, serve para técnico, estudante de engenharia e até mesmo engenheiro. Aliás, se você se identificar com algum dos problemas que eu vou falar agora, o fato de você continuar aqui comigo pode simplesmente mudar a sua vida aí na área elétrica a partir de hoje. Quer ver só? Bom, se você não sabe por onde começar um projeto elétrico, não sabe quais normas tem que utilizar e por esse motivo você fica com medo de fazer alguma coisa errada no projeto, o que eu vou revelar aqui serve para você. Se você fica na dúvida na hora de fazer um dimensionamento e não sabe qual é a quantidade certa de circuitos, de tomadas, o que eu vou revelar por aqui hoje também serve para você. Se você não se sente seguro para fazer um projeto elétrico porque acha que não tem prática suficiente, o que eu vou revelar aqui hoje serve totalmente para você. Mas antes disso, eu preciso te contar como que eu comecei também a fazer os meus primeiros projetos, quando eu ainda era eletricista. Não era engenheiro ainda. Na época eu estava fazendo muitas instalações elétricas, só que eu estava perdendo muito serviço por causa do Zé Faísca, o pica-fio, né? Não sei se você já passou por isso, mas assim, eu visitava o cliente, passava o orçamento e ele acabava fechando com alguém que cobrava muito menos do que eu cobrava. Isso foi me desanimando muito aí na área. Por mais que eu procurasse justificar o meu preço com o cliente e mostrar para ele os meus diferenciais, isso ia me desgastando dia após dia. E o desânimo começou a bater sim. Tá? E por causa disso, aí eu fui obrigado a procurar por novas alternativas. Eu comecei a pensar o seguinte, o que eu posso oferecer para o meu cliente que o pica-fio, Zé Faísca, não vai conseguir oferecer? E aí a solicitação de um cliente meu me fez enxergar uma grande oportunidade. O cliente chegou para mim dizendo que precisava de um croquis da instalação elétrica dele, ou seja, um mini projeto elétrico. Eu fui passei o orçamento para fazer esse croquis e também para executar a instalação. E para minha surpresa, o cliente fechou comigo. Aí naquele momento eu percebi que eu havia encontrado um serviço que o pica-fio, que o Zé Faísca não ia saber fazer. A sensação que eu senti naquele momento foi a seguinte, eu vou parar de brigar com o Zé Faísca lá na zona do rebaixamento. Agora eu vou passar a brigar lá no alto da tabela com os eletricistas de verdade. E esse meu primeiro mini projeto, que na verdade era um simples croquis, eu literalmente fiz à mão mesmo. E depois desse eu acabei fazendo vários croquis elétricos. Eu comecei a me diferenciar realmente do pica-fio. Tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte, a água ela corre para o mar. Então, depois de ter feito vários croquis, surgiu uma oportunidade maior ainda. Um cliente querendo um projeto elétrico completo. Só que eu não tinha habilitação para fazer um projeto oficial, registrado. Porque eu também não era engenheiro, né? E foi aí que eu tive a ideia que mudou completamente a minha vida na área elétrica. Eu comecei a fazer uma parceria com um engenheiro que passou a supervisionar os meus projetos. E esse meu primeiro projeto oficial foi assim. Eu fiz todo o projeto e o engenheiro fez toda a revisão. E foi assim que eu comecei a tomar gosto por fazer projetos. Com aquela parceria, eu estava conseguindo fazer meus projetos com muito mais segurança, com total segurança mesmo. E mesmo quando eu cometia algum erro, o supervisor ele me ajudava a corrigir na hora. Eu fiz muitos e muitos projetos utilizando essa parceria. E foi assim que eu passei a ganhar salário de engenheiro, mesmo ainda sendo um eletricista. E aprendi muito, mas muito com isso. Então esse é um dos exemplos de projetos aí, que eu fiz nessa época que eu era eletricista. Nesse projeto de uma casa, por exemplo, eu cobrei o valor de R$7.000. Esse outro projeto aqui, já de uma clínica, eu cobrei o valor de R$9.500 nesse projeto aqui. Antes da gente prosseguir também, eu queria que você respondesse uma coisa para mim agora. Você concorda que essa é uma grande oportunidade para você no ramo elétrico? Eu sei também que eu sou suspeito a falar, porque eu simplesmente amo fazer um projeto elétrico. E eu fui tomando gosto, né? Porque foi com o dinheiro dos meus projetos que eu consegui construir minha casa. Eu comecei a conquistar o sonho de vencer na área elétrica exatamente fazendo projetos elétricos. Agora, com certeza, nesse momento você deve estar se perguntando, André,
nesse processo todo, você nunca teve dificuldades para fazer um projeto? Foi tudo mil maravilhas? E é claro que a resposta, gente, é não, né? Eu enfrentei dificuldades sim. Muitas vezes, quando eu ia fazer um projeto, eu sentia um friozinho na barriga. Eu não sabia direito por onde começar, batia muito medo e também muita insegurança. Era o meu nome também que estava em jogo. E eu sabia que se eu cometesse algum erro, toda a execução do projeto lá na frente poderia ser prejudicada por minha causa. E eu vivi todos esses sentimentos na pele, de medo, de receio, de insegurança na hora de fazer um projeto, tudo isso passou pela minha cabeça, tá? E talvez eu seja uma das pessoas que mais tenha feito projetos elétricos nesse mercado também. Durante todos esses anos, eu já testei várias formas, vários métodos e vários jeitos diferentes para se fazer um projeto elétrico. E também, como eu estava fazendo muitos projetos, eu precisava resolver duas coisas. A primeira é que eu precisava de mais agilidade para fazer meus projetos. E a segunda é que com a quantidade de projetos que eu estava crescendo muito, e aí eu precisava de encontrar uma maneira de fazer um projeto elétrico sem ter o risco de cometer algum erro, tá? Porque era muita quantidade de projeto que apareceu. E aí foi nesse momento de aperto que eu decidi que eu ia descomplicar a forma de fazer projeto elétrico. Foi que eu comecei a desenhar um modelo simples que eu vou mostrar agora para você, tá? E para fazer esse modelo simples de fazer projeto elétrico, eu pensei em uma linha de produção, como se fosse uma fábrica mesmo. Essa linha de produção, ela me permite saber exatamente por onde começar e por onde terminar. Ela me permite saber quais normas eu devo utilizar, como eu devo fazer os dimensionamentos, ou seja, eu comecei a elaborar um modelo para se fazer projeto elétrico totalmente à prova de erros. E eu passei a chamar esse modelo, essa linha de produção, de quarteto elétrico. E esse modelo vai fazer você passar a viver de projetos elétricos da mesma forma que eu passei a viver. Para você ter uma ideia da importância do quarteto elétrico na minha carreira, foi a partir dele que eu fiz a maioria dos meus projetos. E o melhor, totalmente blindado contra erros, tá? E é exatamente esse modelo simples de linha de produção que foi responsável por outras dezenas de projetos que eu fiz aí durante os últimos anos. E totalmente à prova de erros. E ó, eu te garanto uma coisa também. Você vai conseguir fazer um projeto elétrico do zero com facilidade e totalmente à prova de erros utilizando esse mesmo modelo aí. Eu demorei quase 10 anos testando, acertando e errando muito para chegar até o resultado que eu vou te mostrar agora, tá bom? Mas o que é o quarteto elétrico, André? Olha, ele é um modelo simples, uma linha de produção, uma forma de você ver um projeto elétrico inteiro em uma folha de papel. E também totalmente blindado aí contra os erros. São 4 passos simples e sequenciais para se fazer um projeto elétrico do zero, sem esquecer de absolutamente nada. Utilizando todas as normas, todos os elementos obrigatórios que vai ter que ter num projeto. Daqui a pouco eu vou te explicar como utilizar o quarteto elétrico, tá? Mas uma coisa é certa, se você seguir os 4 passos simples e sequenciais que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai ver o seu projeto surgir facilmente diante dos seus olhos, sem a possibilidade de erro, totalmente passo a passo, totalmente do zero. Esse modelo de fazer projeto ele é capaz de lhe tornar um projetista totalmente seguro, sem medo ou receio de errar por falta de conhecimento ou por falta de não ter cumprido alguma norma. É um modelo capaz de te gerar total segurança na hora de fazer um projeto, pois ele é um modelo blindado contra erro, basicamente é isso. E também é um modelo capaz de gerar o tão sonhado salário de engenheiro. Mas para quem é o quarteto elétrico, André? E por que eu estou abrindo, para você essa oportunidade aí? O quarteto elétrico ele pode ser usado por qualquer pessoa que deseja ter um passo a passo simples para fazer um projeto elétrico do zero. E também totalmente blindado contra erros. E em apenas 4 etapas, tá? É para quem também não sabe a forma certa de começar um projeto elétrico. É também para quem fica na dúvida de quais normas utilizar na hora de fazer um projeto elétrico. E é para você que fica com medo de fazer um projeto e cometer algum erro, porque sabe que é o seu nome que vai estar ali na linha de frente, que vai estar em jogo. Eu tenho certeza que essa é a forma mais simples e mais confiável também de se fazer um projeto elétrico do zero e totalmente à prova de erros. Uma vez que você aprender a usar o quarteto elétrico, você vai conseguir fazer qualquer projeto elétrico sem o menor receio de cometer algum erro. E eu sei, na prática, que o seu salário ele pode mudar drasticamente se você simplesmente passar a usar esse modelo para viver de projetos elétricos, tá? Mas o que exatamente tem no quarteto elétrico, André? Olha, eu vou te mostrar nesse exato momento, agora mesmo. Ó. Eu sei que esse modelo ele parece simples demais, mas foi ele o grande responsável pelo meu sucesso com projetos elétricos. Mas por que eu decidi abrir esse modelo agora
para você que está aqui me assistindo. Por muito tempo, as pessoas me pediram para abrir os segredos que me fizeram ganhar salário de engenheiro. Eu consegui construir uma casa, eu consegui comprar meu carro, tudo isso com o dinheiro dos meus projetos elétricos. Durante muito tempo, eu acabei negando todos esses pedidos. E eu tinha minhas razões também para isso. Eu sempre tive medo de passar essas informações para frente e ver meus concorrentes utilizando as mesmas técnicas que eu demorei 10 anos para aprimorar. Tá? Então aí eu passei anos e anos fazendo esse mesmo processo sem pensar em compartilhar com ninguém isso que eu tinha desenvolvido. Até que no início desse ano eu resolvi mudar isso. E foi numa conversa informal com o meu sócio. A gente estava conversando aqui sobre as dificuldades que eu já havia passado e também como que eu havia construído a minha casa lá em Lagoa Santa. E nessa conversa eu lembrei que eu praticamente construí a minha casa com o dinheiro dos meus projetos elétricos. Eu contei para o meu sócio como que eu fiz para viver dos meus projetos. E foi aí que ele falou, cara, a gente está vivendo um período difícil. E as pessoas precisam ainda mais de qualificação. A gente recebe todos os dias vários depoimentos de pessoas falando que a Engerral mudou a vida delas. Então por que você não ensina esse método que você tem para as pessoas? Por que você não ensina que elas também possam viver de projetos elétricos da mesma forma que você já viveu? E aí meu sócio tocou num ponto muito importante para mim, que é o de ajudar a transformar a vida das pessoas, principalmente pessoas da área elétrica. Realmente a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas com o nosso curso de eletricista profissional. Muita gente passou a viver da sua paixão na área elétrica, que é fazer instalação. E aí foi a partir disso que eu decidi abrir tudo o que eu fiz para conseguir viver de projetos elétricos e conquistar muitos dos meus sonhos. Aí eu resolvi abrir mesmo. E aí eu vou te mostrar agora, em detalhes, o modelo, o meu modelo simples de fazer projeto elétrico do zero, com facilidade também, sem nenhum medo de errar, utilizando apenas 4 passos simples. Sim, eu estou abrindo agora para você o quarteto elétrico. Você vai ter acesso agora mesmo a essa maneira simples e fácil de fazer um projeto elétrico utilizando esse método. Ao todo, o quarteto elétrico ele possui 4 passos e saber preencher cada um deles vai literalmente te entregar um projeto elétrico pronto e totalmente à prova de erros. Um projeto onde você vai saber exatamente como começar e como terminar. Você vai saber também com clareza o momento de usar cada norma, cada item obrigatório e por aí vai. Serão 4 etapas, 4 módulos para você conseguir fazer um projeto elétrico do zero e com facilidade. A estrutura das aulas é a seguinte, olha só. O módulo 1, montando a base do projeto. Nesse módulo, você vai aprender a simbologia elétrica e será capaz também de definir com facilidade todos os pontos de iluminação e interruptores de um projeto. Além disso, você também vai saber definir a distribuição de tomadas, quadros e os dutos do projeto, totalmente dentro das normas e não vai ter nenhum receio de cometer algum erro. Módulo 2, dimensionamento blindado. Nesse módulo você vai aprender a fazer um dimensionamento elétrico do zero e totalmente à prova de erros. Você será capaz de dimensionar com facilidade disjuntores, cabos, quadros e também estará totalmente preparado para distribuir a quantidade de circuitos de um projeto. Você será capaz de fazer qualquer tipo de dimensionamento com o pé nas costas, é isso mesmo. O módulo 3, finalização do projeto. Nesse módulo você vai aprender a gerar relatórios automáticos que vão facilitar muito a sua vida. Você vai ver surgir na frente dos seus olhos todos os cálculos de demanda, diagramas elétricos e quadros de carga do todo o projeto aí. E tudo isso simplesmente utilizando fórmulas prontas. Módulo 4, documentação final. Nesse módulo, você será capaz de elaborar com facilidade um memorial descritivo do projeto e para tornar tudo ainda mais simples, eu vou disponibilizar para você o mesmo modelo que eu utilizo para fazer os meus projetos elétricos. Além disso, você será capaz também de elaborar uma lista de material confiável e vai aprender a emitir toda a documentação exigida aí pelo CREA ou CFT. Seguindo então esses 4 passos simples que você vai fazer totalmente com a minha orientação, você vai ter um projeto pronto e totalmente à prova de erros. Dentro desses 4 passos, tem exatamente todas as atividades que você precisa para fazer um projeto. E como eu disse, tudo bem passo a passo e totalmente explicado em detalhes. Você vai conseguir fazer qualquer tipo de dimensionamento, distribuição de cabos, disjuntores, circuitos e tomadas de um projeto,
com facilidade. Tudo isso bem simples. Você vai se tornar aí um projetista profissional e vai passar a ganhar salário de engenheiro mesmo sem ter diploma na área. Além disso, você poderá também tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo ou com a minha equipe lá dentro da plataforma de ensino. E eu tenho também alguns bônus especiais que eu preparei para você. Bônus 1, licença gratuita do software profissional de projetos por 1 ano. É isso mesmo. Você vai ganhar a licença por 1 ano do mesmo software que eu uso aqui para fazer os meus projetos. Cara, só esse bônus aqui custaria para você R$ 1.584. Mas você não vai pagar absolutamente nada. Eu vou te ensinar todo o passo a passo para você utilizar esse software profissional, que é da Múltiplos, é o Proelétrica. Bônus 2, o código secreto para você vender projetos elétricos de forma automática. Eu vou te ensinar exatamente todos os detalhes que você precisa para fazer as parcerias que eu fiz. Eu vou te mostrar qual é a forma que eu tenho para conseguir clientes de projetos com facilidade, tá bom? E se você é eletricista, nesse módulo eu vou revelar todos os detalhes que eu utilizei para fazer meus projetos elétricos ainda na época que eu era eletricista. Então você vai aprender tudo isso. Bônus 3, como dobrar o seu lucro acompanhando a execução do seu próprio projeto. Como eu, a vida inteira, fui eletricista, eu desenvolvi uma forma de conseguir vender o projeto e também vender o acompanhamento da obra. E isso fez muita diferença no meu faturamento, pois eu consigo simplesmente dobrar o meu lucro com isso. E eu vou mostrar bem passo a passo isso para você nesse módulo também. E bônus especial, fórmula de preços de projetos elétricos. Com este bônus, você vai saber calcular o seu preço. O preço de cada projeto seu por ponto, por hora, por metro, você vai escolher. Eu vou revelar todos os meus segredos para você passar a cobrar o preço justo do seu cliente e conseguir vender os seus projetos com mais facilidade. Agora você deve estar se perguntando, André, qual é o preço desse curso que vai me ensinar a fazer um projeto elétrico do zero e totalmente à prova de erros? Bom, eu poderia muito bem cobrar esses valores aí, olha. Quarteto elétrico, que vai ensinar você a viver de projetos elétricos, R$ 1.497. Licença gratuita do software profissional de projetos, R$ 1.584. E esse é o valor que você pagaria se fosse adquirir somente o software de projetos, tá bom? O código secreto para você vender projetos elétricos de forma automática. Se eu fosse vender separado, eu cobraria R$ 497 por ele, tá? E a fórmula de preços de projetos elétricos, R$ 297 eu cobraria. Somando todos esses valores, esse treinamento custaria R$ 3.875. E sabe por quê? Mesmo assim, esse preço já estaria bem justo, porque com apenas um projeto que você fizer, você já paga esse investimento. Lembra que eu mostrei alguns dos projetos que eu fiz? Nesse aí, por exemplo, eu ganhei R$ 7.000 em um único projeto. Pois é, só que o preço oficial de hoje vai ser de R$ 1.497 e você ainda vai ganhar todos esses bônus. Melhorou demais, não é? Pois é, calma que eu vou melhorar mais ainda. Você não vai pagar os R$ 1.497. Você também não vai pagar R$ 997. O preço para você adquirir esse curso agora vai ser de apenas 12 vezes de R$ 58,16, que você poderá dividir no cartão de crédito. Ou então, R$ 597 se você quiser pagar em uma vez no cartão ou também em uma vez no boleto. É uma condição especial para você que quer passar a viver de projetos elétricos e ganhar salário de engenheiro. E eu ainda tenho uma super garantia para você. 30 dias de garantia para você acessar o treinamento ou você aprende a fazer um projeto elétrico em 4 passos simples, utilizando o quarteto elétrico, ou você pode me pedir seu dinheiro de volta, tá? Eu tenho certeza que com esse método você vai viver de projetos elétricos e vai ganhar salário de engenheiro sim. Então, ó, o risco é todo meu, o seu risco é absolutamente zero, beleza? Se você quer saber fazer qualquer tipo de dimensionamento elétrico, cálculo de demanda, levantamento de carga, distribuição de cabos, disjuntores, circuitos, ter total segurança para fazer um projeto elétrico do zero e totalmente à prova de erros e com isso passar a ganhar o salário de engenheiro fazendo projetos elétricos, o curso Viver de Projetos Elétricos é para você. Só lembrando também que você terá um canal exclusivo comigo e com a minha equipe de projetos aqui para tirar todas as suas dúvidas lá dentro
da nossa área de membros, tá bom? Clica aqui no botão abaixo e faça agora mesmo a sua matrícula no curso Viver de Projetos Elétricos, com esse valor mega promocional que eu preparei para você. Bom, deixa eu responder algumas dúvidas comuns aqui também sobre o curso Viver de Projetos Elétricos. Pode ser que você também tenha as mesmas dúvidas que eu vou estar falando agora, hein? Que horas serão as aulas? Olha, as aulas já estão todas gravadas, estão disponíveis dentro da área de membros da Engerhal. Você poderá acessar as aulas quando você quiser, de onde você estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive, né, de madrugada, você pode usar a hora que você quiser. Qual que é o prazo médio de conclusão do curso, André? Entre 4 a 5 semanas você consegue concluir todo o curso e ficar capacitado para fazer um projeto elétrico aí do zero e totalmente à prova de erros, tá bom? Mas eu posso fazer projetos elétricos mesmo não sendo engenheiro ou técnico em eletrotécnica, André? Pode sim, e eu vou te ensinar como também fazer as parcerias certas para você ganhar salário de engenheiro e viver de projetos elétricos, né? Tem um bônus inteiro lá dentro do curso que eu vou dedicar totalmente a este tema, beleza? Qual que é o software que nós vamos usar, André? É o Proelétrica, que é um software profissional de projetos, ele pertence à empresa Múltiplos. E você vai ter acesso gratuito a esse software aí, versão estudante, durante um ano. Se você fosse pagar para ter esse acesso, o valor seria de mais ou menos R$ 1.400 por ano. Quanto tempo o curso ficará disponível para mim? Você terá o acesso completo ao curso durante 2 anos. Tem material para imprimir? Tem sim. Eu vou liberar apostilas e também um material de apoio para você baixar e imprimir, se você quiser. Parcelamento é só no cartão? Sim. E você poderá parcelar em até 12 vezes. A vantagem de pagar no cartão de crédito é que o seu acesso ele é liberado imediatamente, né? Se for por boleto, você vai receber seu acesso entre 1 a 2 dias úteis aí. Tem certificado, André? Tem sim. E ele é reconhecido em todo o território nacional. Inclusive, ele tem a minha assinatura. Eu que dou o veredito lá, tá bom? Eu vou aprender mesmo sem ter a parte prática, André. Pessoal, na verdade, as videoaulas que estão lá dentro do curso, elas vão te mostrar um passo a passo de como fazer um projeto elétrico do zero na prática já. E eu vou te mostrar tudo isso lá. E a vantagem é que, diferentemente de uma aula presencial, que se você perdeu algum detalhe, já era, né? Você vai poder ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. Só voltar ao vídeo. Você vai aprender a fazer um projeto elétrico em apenas 4 passos, utilizando o quarteto elétrico. Tudo na prática. Por isso, clica no botão abaixo, cadastre-se agora mesmo e se dê a chance de viver de projetos elétricos e passar a ganhar salário de engenheiro. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de forma alguma. A sua vida profissional vai simplesmente mudar depois desse treinamento, tá bom? E se você ainda tiver qualquer dúvida, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp da minha equipe para você entrar em contato. Não se preocupe, é só clicar lá e ter um contato com a gente. Eu te vejo lá dentro do curso então. Grande abraço.